Querido, abra sua Bíblia agora em Atos, capítulo 2, um texto muito conhecido, pregado várias vezes, mas nós estamos nessa sequência, e nós vamos mais uma vez meditarmos nesse tema de Atos 2, verso 42 a 47. Os amigos de missões hoje eles ficam, encerramento de missões, eles ficam para ouvir também da palavra. Atos capítulo 2 é marcado pela igreja modelo. Aquilo que nós deveríamos nos espelharmos como igreja do século 21, da pós-modernidade, é a igreja pela qual nós devemos nos espelhar para buscar os princípios, os valores daquela igreja, para colocarmos em prática esses princípios em nossas vidas. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Esse texto, queridos, nos mostra um breve retrato da igreja primitiva. A primeira igreja, aqui nós temos a primeira igreja, após Pentecoste, e nós vimos na semana passada, após Pentecoste, então, nasce a igreja. A igreja, ela nasce através do Espírito. O Espírito, então, move aquelas pessoas, os apóstolos, move, então, aquelas pessoas que estão ali em volta e que recebem a palavra por intermédio de Pedro, quando ele prega e mais de 3.000 almas se convertem. Lucas mostra, então, o efeito de Pentecoste agora, dando-nos uma linha da descrição de uma igreja cheia do Espírito Santo. Não era uma igreja perfeita, tinha os seus problemas, mas buscava fazer aquilo que era realmente certo. Atos é um registro do que Jesus começou a fazer e a ensinar ao seu povo. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos percebendo aquilo que Deus queria ensinar ao seu povo, depois da sua ascensão. No dia de Pentecoste, ele chamou para si 3.000 almas. Capítulo 2, verso 39. Para que a igreja começasse com 3.120 pessoas. Você tem os 3.000 mais ou menos, ali, que se converteram, aí você junta os 120. A igreja começou bem, 3.120 pessoas. Essa foi a igreja que iniciou. E essa igreja agora foi para o mundo afora. Pregar o evangelho, anunciar. E o próprio Jesus estava trabalhando nesta igreja e continua até os dias de hoje trabalhando em nossas vidas e em nossa igreja. Atos nos mostra as marcas de uma igreja saudável, que nós podemos comparar com os dias de hoje, com as nossas práticas, observar os seus exemplos e seguir os seus exemplos. Lucas descreve, então, 4 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. 4 marcas que nós precisamos entender que fizeram parte da igreja primitiva, fizeram parte do início da igreja e, queridos, que deve continuar fazendo parte também nos dias de hoje. Uma igreja que não vive estas marcas não é igreja. Eu posso até fazer outras coisas, eu posso fazer muito mais coisas, mas se eu não fizer estas 4, eu não estou cumprindo o papel da igreja.
eu não estou sendo igreja. Para ser igreja, aos moldes de Atos, a igreja primitiva, o modelo da igreja, eu preciso então observar o que fala em Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, primeira área era no ensino dos apóstolos. A segunda área era na comunhão. A terceira, no partir do pão. E a quarta, nas orações. Esses são os elementos que caracterizavam a reunião da igreja. Esses são os elementos que mostravam o que era, o que a igreja fazia, como a igreja se conduzia, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A primeira característica que Lucas descreve sobre a igreja cheia do Espírito foi o fato deles perseverarem na doutrina dos apóstolos. Eles poderiam ter ido buscar tantas e outras doutrinas que naquela época já existiam, mas a igreja permaneceu, perseverou, com constância, com propósito, com determinação para a doutrina dos apóstolos. Os 120, mas também os 3.000 que se converteram a Cristo, que aceitaram a Cristo. O que Lucas está dizendo é que o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos. E naquele momento surgiu 3.000 alunos interessados na palavra de Deus. Queridos, nós precisamos levar isso muito a sério. A Bíblia diz: errais, porque não conhecem a palavra, nem o poder. Queridos, nós erramos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós erramos porque nós não temos intimidade com a palavra. Nós erramos porque nós não conhecemos aquilo que ali está. Então fazemos e tomamos decisões de acordo com a nossa vontade. Queridos, eles não tinham o Novo Testamento. A igreja primitiva não tinha o Novo Testamento. Ela tinha a doutrina dos apóstolos, aquilo que eles tiveram e receberam do próprio Senhor Jesus, e começaram a anunciar. Lucas poderia ter escrito tantas outras coisas sobre a igreja primitiva, como vemos nos versos seguintes, sobre uma igreja alegre, vibrante, missionária, aspectos importantes. No entanto, a primeira marca da igreja que Lucas fala é sobre o ensino. Os discípulos se dedicaram ao ensino. Queridos, é através do ensino que a palavra de Deus ela permanece e ela não se desvia. Quando eu não sou firme na palavra, na doutrina bíblica, não é doutrina da igreja, não é doutrina de religião, mas é na doutrina bíblica, na palavra de Deus. Quando eu não sou firme nisso, eu me perco. Eu começo, talvez, quem sabe, pode ser. Eu acho que a Bíblia diz isso, quando a Bíblia não diz. E nós tomamos decisões equivocadas. A igreja primitiva estudou a teologia ensinada pelos 12 apóstolos. Os apóstolos devem ter feito como Jesus havia feito recentemente com eles. Relatado em Lucas 24:27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Queridos, os apóstolos começaram a ensinar, começaram a mostrar a palavra, o Antigo Testamento na época para eles. Começava a mostrar sobre Cristo, sobre as profecias. Começava a falar aonde estava se cumprindo todas as coisas. E então aquela igreja, ela nasce com uma teologia muito firme, muito sólida,
muito embasada em Cristo. Uma teologia que os auxiliava a serem firmes, constantes. Tanto é que quando começa a perseguição, eles não esmorecem. Eles continuam a pregar a palavra. Eles continuam a anunciar a palavra. Eles não tinham medo, porque eles tinham o Espírito Santo em suas vidas. E a palavra de Deus fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia para pregar e anunciar. Aquela igreja então estava vivendo no Espírito e com toda a ousadia estava pregando, porque elas estavam sendo ensinadas. Queridos, quando nós falamos da importância da escola bíblica, não é porque nós queremos simplesmente ter a igreja toda de manhã. Porque nós aprendemos, nós crescemos. Muitas igrejas, no início do século, década de 90, depois do início dos anos 2000, no início do século, elas tomaram algumas posturas aos seus trabalhos, e elas optaram a não ter uma escola bíblica. Hoje, muitas dessas igrejas pagam um preço altíssimo, pois aqueles que chegaram à igreja, convertidos no Senhor Jesus, não aprenderam, não foram ensinados. Pastor, mas tem o culto de domingo, é verdade. Nós aprendemos um pouco no culto de domingo, mas no culto de domingo, querido, se você tem uma dúvida, você leva essa dúvida para casa, a não ser que você depois venha, converse comigo, ou com quem prega, mas você não tira dúvidas. Na escola bíblica, nós estamos ali compartilhando, ainda mais nesse modelo que hoje nós estamos vivendo, na escola bíblica discipuladora, aonde todos nós participamos desse conhecimento. Queridos, esse conhecimento que é passado, é um conhecimento para que você seja firme, para que você tenha aonde se apegar, quando venha porventura alguma coisa que possa tentar te fazer desviar. Um dos temas que nós estamos trabalhando, que alguns vão começar a trabalhar, vai falar sobre salvação, vai falar sobre pecado. Queridos, nós podemos saber muitas teologias, sabe, de tantas coisas, mas, queridos, se você não tiver firmeza e certeza do princípio da palavra sobre pecado, sobre salvação, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, sobre céu e inferno, querido, você vai estar correndo um grande risco, porque pode vir um vento de doutrina e te levar a pensar coisas que, de vez em quando, alguns pastores fazem umas pesquisas dentro da igreja para saber o grau de entendimento da palavra e também saber se as pessoas são firmes. E uma das perguntas clássicas que tem nesse questionário é: você é salvo? Alguns colocam sim, outros talvez. Você tem certeza da sua salvação? Uns já aqui colocaram sim, já, né? Mais ou menos, né? Tem um pouco. Aí vem a terceira pergunta: o que lhe garante isso? Aí, queridos, você encontra de um tudo. Sou bonzinho, não roubo, não mato, faço, não fumo, sou tão bonzinho. Querido, quando você pega a palavra de Deus, você aprende a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, você começa a compreender algumas coisas que você não vai mais achar, mas você vai ter certeza. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que vos liberta é Jesus Cristo, o mesmo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês com vossos lábios confessarem os vossos pecados, Jesus é fiel e justo para vos perdoar do vosso pecado.
A Bíblia fala que quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, lá em Apocalipse diz que o meu nome é escrito no livro da vida. Então eu tenho certeza da minha salvação, porque um dia eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo. E a Bíblia me garante sobre isso. A Bíblia me fala. Não é doutrina de homens, não é doutrina de igreja, é a palavra de Deus. E aí só tem uma questão: ou eu creio ou eu não creio. Ou eu acredito ou eu não acredito. Alguns dizem: não, mas veja bem, Deus é tão bom, todo mundo vai para o céu no final. Imagine que Deus, na sua bondade, vai deixar as pessoas irem para o inferno. A Bíblia diz, e o próprio Senhor diz: pregue o Evangelho, aquele que não quiser já está condenado. Ou seja, aquele que não aceita Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, esse já está condenado ao inferno, ao lago de fogo. Aquele que vai ouvir do próprio Senhor, lá no dia do julgamento: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, lançado serás no fogo eterno. Queridos, não sou eu que diz, não é doutrina humana, é a doutrina da palavra de Deus, é aquilo que está escrito. Ou eu creio ou eu não creio. A igreja primitiva, ela cria, ela acreditava naquilo que era ensinado, naquilo que era então mostrado para eles, e eles procuravam viver aquilo e transmitir aquilo. Com o tempo, a igreja, ela foi deixando de acreditar na palavra, e ela começou a entrar dentro de um sincretismo religioso, a aceitar tantas coisas. Queridos, ou eu creio na doutrina dos apóstolos, ou eu creio na palavra de Deus, ou eu não creio em nada. Ou é ou não é. Era assim que a igreja primitiva vivia. Ou isto é verdadeiro, ou isto não é verdadeiro. Ou eu creio, ou eu não creio. São coisas que eu preciso entender, compreender e viver. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E hoje? Se não há apóstolos na igreja contemporânea, como podemos nos submeter aos ensinos dos apóstolos? Através da palavra de Deus, que nos foi deixada para compreendermos a vontade do Senhor. Ou seja, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja apostólica, que crê na mensagem dos apóstolos, que crê naquilo que eles pregaram, naquilo que eles ensinaram nas Escrituras. Não podemos minimizar nem desprezar a sã doutrina. Pelo contrário, nós precisamos enfatizar esta palavra. Nós precisamos mostrar ao mundo esta palavra. Paulo, ele vai em uma das suas cartas ali a Timóteo e a Tito, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, pregue a palavra, insta, quer em momento oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Eu preciso me dedicar à palavra. E querido, só tem um jeito de me dedicar à palavra: lendo. Não há outra possibilidade de me dedicar à palavra senão lendo a palavra, meditando na palavra. Por isso nós temos a escola bíblica, por isso nós temos os PGMs, onde nós lá estamos para aprender, onde lá nós estamos para compreender um pouco mais. Esse é o primeiro passo. Uma igreja dedicada à palavra, mas também era uma igreja dedicada à comunhão. A segunda marca da igreja cheia do Espírito Santo é o cuidado mútuo entre os crentes. Se a primeira marca é o estudo, a segunda é a comunhão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Os cristãos demonstravam visivelmente sua união em Jesus Cristo.
nos cultos de adoração, de celebração, onde chamavam uns aos outros de irmãos e irmãs. Queridos, a Bíblia fala que eles estavam todos os dias no templo. Para a igreja primitiva, era falar, tem culto? Oba! Quando? Que horas? Aonde? O coração deles se alegrava de estar reunido com os irmãos. Eles tinham a maior alegria, o prazer de estar reunidos. A igreja reunida. Isso era uma marca deles. O texto fala que eles se reuniam todos os dias. Todos os dias. E às vezes para nós, em 2, 3 dias é um sacrifício. É tão difícil, né? Porque eu tenho tantos afazeres, tantas coisas. Querido, nada mais importante do que uma vida temente a Deus, de adoração, e aonde eu possa me reunir com os meus irmãos para expressar isso ao Senhor. Eles viviam esta comunhão de estar na igreja, de estar juntos, reunidos. E queridos, este é um princípio que, se você olhar no Novo Testamento, em Atos, olha, sabe por que eles entendiam isso? Porque quando Deus se revelava, e quando o Espírito Santo, ele se revelava e agia, ele agia quando o povo estava reunido. Queridos, se você fizer um estudo sobre todos os avivamentos que aconteceram na história da humanidade, desde Pentecoste até os dias de hoje, você vai perceber que todos eles iniciaram quando o povo estava reunido, juntos em um local. Pode pegar, pode ir atrás. Eles estavam reunidos. O avivamento não vinha sobre um indivíduo lá na sua casa, depois sobre o outro indivíduo lá na escola, sobre o outro indivíduo na viagem. O avivamento vinha quando esses indivíduos estavam dentro do templo, buscando o Senhor, clamando pelo Senhor. E eles compreendiam isso, porque eles tinham vivido o Pentecoste. Eles tinham vivido aquele período que o Senhor tinha mandado, vão lá e espere. E eles começaram então a orar. Atos 2, 44, todos os que creram estavam juntos. Queridos, eles gostavam de estar juntos. Mas se você ler o contexto, eles gostavam de estar juntos para orar, para adorar. O partir do pão eles também faziam, mas era nas casas. A igreja era o local de adoração, o templo era o local de adoração, de oração. Então eles vinham para o templo para orar, para celebrar. Eles vinham para o templo para ter comunhão, e lá eles ficavam. Há relatos dos primeiros encontros da igreja, e depois, amém, né? E o pessoal chegava para cultuar a Deus e ficavam horas e horas cultuando ao Senhor. 2, 3, 4 horas. Não tinha tempo. Sabe por quê? Porque quando você está na presença de Deus é algo maravilhoso. O que mais você quer é mais. Você quer ficar na presença dEle. Você quer ter a comunhão com o teu irmão. Você quer participar disso. Eu preciso ter essa compreensão. A comunhão então era exercida por aqueles que foram salvos no Senhor, enquanto alguns que não eram salvos pudessem frequentar tanto as grandes quanto a reunião dos lares, eles não desfrutavam de uma verdadeira comunhão até serem salvos no Senhor Jesus. Ser salvo é ser liberto da ira e do julgamento de Deus por causa do pecado. Assim, as pessoas salvas, elas estavam compartilhando algo em comum, que era Cristo. Compartilhavam algo em comum,
que era a salvação. Compartilhavam em algo em comum, que era o Espírito Santo. Para ter comunhão, queridos, é necessário estar junto. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Algumas pessoas se opõem ao momento da comunhão da igreja e acham que isso não é necessário. Mas, queridos, se você lê Atos, não tem para onde fugir. A Bíblia é muito clara. Para ter comunhão é preciso estar junto, e diariamente eles perseveravam nas reuniões. Eles perseveravam nos cultos. Para ter comunhão, eu preciso compartilhar aquilo que eu tenho para com o meu irmão. Se ele tem necessidade, eu vou lá e procuro auxiliar. No verso 44, ele está lá mostrando, distribuindo um produto entre todos à medida que havia necessidade. Eles estavam ali vivendo a comunhão. E como eu vou saber a necessidade do meu irmão se eu não vivo com ele? Se eu não convivo com ele? Se eu não estou caminhando com ele? Como é que eu sei se meu irmão tem problema ou não tem problema se eu não estou junto a ele? Se eu só o vejo de vez em quando, uma vez na semana, uma vez no mês, e eu vou lá, né? Paz do Senhor, Deus te abençoe, boa noite, Deus te abençoe, ó, vá com Deus. É quando eu ajoelho com meu irmão e quando eu oro com ele, eu sei as suas necessidades. Ele compartilha. E ali eu estou orando, e ali eu estou clamando. Eu vejo a sua necessidade, então eu posso gerar uma comunhão com meu irmão, de estar junto. A igreja era uma igreja dedicada à oração. O terceiro princípio. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Querido, se a igreja não orar, as coisas ficam complicadas. Igreja que não ora é igreja que não vence. Uma igreja que não ora é uma igreja que está fadada a ficar marchando e marchando no mesmo lugar, sem sair. A igreja primitiva, ela orava. Ela era dedicada à oração. No verso 43 diz que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma comunidade que ama a oração, Deus acrescenta a sua bênção. Uma comunidade, uma igreja que ora, Deus acrescenta as suas bênçãos sobre ela. Uma comunidade que ama a oração, ao derramar do Espírito Santo sobre esta igreja. Leia Atos. Veja lá o derramar do Espírito. Se você perceber, os apóstolos estavam orando e veio Pentecoste. Paulo, preso, estava orando e louvando, e o Espírito Santo veio sobre aquele lugar. Queridos, quando o povo ora, algo acontece. Quando o povo ora, algo sobrenatural acontece. Nós talvez não tenhamos a compreensão do que está acontecendo, mas algo está acontecendo nas regiões celestiais. Deus está movendo céus e terra. Mas eu preciso ser dedicado. Eu preciso ser dedicado e orar fervorosamente. Eles se curvavam diante do Senhor com humildade e admiração. Jesus, em Marcos 11:17, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Querido,
Nossa igreja tem que ser uma igreja marcada por uma vida de oração. Se queremos ver algo acontecendo, nós precisamos ter esse princípio em nós, de ter intimidade. A oração jamais será substituída até que venha a ser absorvido ou absorvida no louvor perpétuo, na glória do Senhor. Quando nós podemos orar, queridos, é a oportunidade. Sabe? Quando a gente tem momento de oração, queridos, é a oportunidade que nós temos de voltar à igreja primitiva, de fazer aquilo que a igreja fazia com excelência, que era orar, clamar, interceder. Queridos, a oração indica uma total dependência de Deus, uma esperança no futuro, o avanço da obra de Deus. Quem ora depende de Deus. Quem não ora depende apenas de si. E aí, queridos, vai por conta e risco. Se eu quero ver o agir de Deus na minha vida, eu preciso orar, eu preciso clamar, eu preciso então estar ali tendo uma vida de oração. E por último, queridos, era uma igreja dedicada à evangelização. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Queridos, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, suas vidas foram marcadas pela alegria, por causa do Senhor Jesus, por aquilo que Ele tinha feito por eles, lá naquela cruz. Eles tinham alegria, eles mostravam essa alegria, por aquilo que o Senhor fez. Hoje estava, Pimenta não está aqui, mas eu quero compartilhar algo que ele me falou, que encheu meu coração de alegria. Só não vou falar que era orgulho, porque, né? Ele, como vocês sabem, o Pimenta é um dos chefes que trabalha ali com os escoteiros, né? Uma bênção. E ele, pastor, vem cá. Uma das coisas que nós ganhamos lá, né, que é, como é que é o nome as especialidades, né? E uma das especialidades é sobre igreja, né? Saber sobre igreja. E cada um tem que saber da sua. E ele falou assim, pastor, vamos sentar com os meus filhos para o senhor explicar algumas coisas, porque se os meus filhos dizem que são cristãos, eles precisam andar com a especialidade deles ali, ó, mostrando para todo mundo quem eles são. Queridos, onde eu passar, eu tenho que mostrar que sou cristão. A minha postura, o meu andar, o meu falar, o meu sorrir, tem que mostrar que eu sou cristão. Eu não posso me amoldar aos padrões do mundo. Eu preciso mostrar quem eu sou. E eu preciso ter a alegria por ter a salvação. Eu preciso caminhar sorrindo, porque Jesus me deu salvação. E por mais difícil que possa ser a minha vida, eu posso confiar em Cristo. Eu posso crer e confiar nele. Queridos, essas são marcas que nós precisamos resgatar nos nossos dias. Nós precisamos trazer novamente à tona e vivermos. Não vamos ser perfeitos, não vamos chegar à perfeição, mas podemos viver um pouquinho daquilo que será a glória, quando compreendemos o que é realmente a igreja, e cumprimos os princípios, e cumprimos as práticas do que era a igreja primitiva. Este modelo que prezava pela palavra, pelo ensino da palavra, que prezava pela comunhão, que prezava ali no partir, que prezava pelas orações. Nós podemos ter inúmeras outras coisas, mas, queridos, nós não podemos deixar de ter esses princípios.
em nossos cultos, em nossas reuniões ministeriais, em nossos PGMs. Nós não podemos. Porque se nós não fizermos isso, será apenas uma reunião. Mas quando cumprimos isso, somos a igreja de Cristo, a igreja reunida. Quero convidar você a fechar os seus olhos.